frente, 31, versículo 9. Formoso fiz com a multidão dos teus ramos, todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele, portanto diz o Senhor, como sobremaneira se elevou, levantou o seu topo do meio dos espessos ramos, seu coração central, lança-lo aí fora. Mais teve estrangeiros, nações, cortado. E aqui ele vai falar, lá na frente, que esse lugar, que é o Éden, foi lançado nas partes inferiores da terra. Vamos ver se eu acho esse texto aqui. É no 31. Eu acho que em Isaías 14 também tem alguma coisa parecida com isso, né? Te lançarei ao mais profunda, as como profundezas. tudo isso só faz sentido na conscienciologia. Do nosso jeito faz todo sentido. Porque aí você tem aquele momento, né? Que estava elevado, afundando, aquele mergulho no ponto zero. E o renascimento ao redor daquilo. A própria espiral que a gente estava vendo aqui no curso, agora há pouco. Né? Mas da agora, Taurus. finalmente... Faz todo sentido pra gente. Olha isso aqui, ó. Então, Agora pra eles deve ser meio viagem, né? Eu até me admiro como eles acreditam na fé e é bonito. Desas da terra. Mas aqui, por exemplo, versículo 18. Quem é, pois, semelhante em glória e grandeza entre as árvores do Éden? Todavia descerás com as árvores do Éden às profundezas da terra. Ah lá. No meio dos incircuncisos jazerás e tal, tudo mais. Então, há aqui uma compreensão, antes do Jerônimo, antes de tudo isso, que entendia que, assim como o Éden é um... Lembra do jardim lá e tal? A Vulgata não, a Septuaginta fala paradeisos lá, o paraíso. Depois da queda, é lançado nos lugares, nas profundezas, nos lugares inferiores. E quando vai traduzir a Bíblia para o latim, a palavra lá é infernos. A palavra lá é infernos. Desceu para a parte das profundezas, né? Da terra, das profundezas da terra. Capítulo 31, versículo 18. Descerás para as profundezas da terra, no meio dos incircuncisos, jazerás e tal, tudo mais. Então, esse Éden, eu vou apresentar uma doutrina aqui agora. Que fica à vontade. Que é isso, fica à vontade. Não é muito comum, tá, gente? Não, mas fica à vontade. Eu não mato nem morro por isso. Tô dizendo assim, onde a base que se tira para dizer assim, o inferno tá na parte inferior da terra, né? Então, o primeiro texto é Ezequiel 31, 17. Pastor, o senhor crê assim? Não. Porque quando a gente fala que o inferno é um lugar, mas a gente tá falando de algo metafísico. Porque é um lugar que vai receber as almas ressuscitadas e não o corpo físico. Embora, se é ressuscitado, tem um corpo físico, mas esse corpo vai ter que ser transformado. Não, isso é uma discussão antiga, agora já era. Essa discussão não cabe mais, né? A gente já sabe que energia é matéria é energia, tudo é consciência, tudo é átomo, então... Isso aí já era. Vocês vão entender, já tá fácil isso aí. Entende? Então, todo o pós-morte do salvo e do perdido é corpo físico, porque o salvo vai pro céu com o seu corpo, porém, transformado. Ele passa por uma transformação. E no inferno, também tem que ter algum tipo o corpo incorruptível, que o apóstolo Paulo fala. No caso do salvo. No caso do perdido, algum tipo de tratamento nesse, porque o cara vai ressuscitar, tá? Ele morreu faz 1500 anos, o que tem dele? Não, e se há choro, e também se há choro. Entendeu? Então, é preciso a gente compreender que vai ter algum tipo de situação que vai acontecer. É que tá, se ele é uma consciência pertencente à coerência eterna, ele vai se achar ali. Não importa o que sobrou na história, fica gravado. Igual esse livro aqui prova, né? Toda a história messiânica. Para que ele volte a existir fisicamente e depois espiritualmente. Para que ele receba... Não precisa voltar ao degradê infinito. Volta às cores centrais que ficaram com nomes registrados na história coerente, que é a história de Deus. Por isso a importância de fazer a vontade de Deus. Que o resto vai embora. A pena é eterna, entende? Então, seria o mesmo que dizer andar pela simetria. E, inclusive, quando você a marginaliza, você a reforça. Porque ninguém é perfeito, ninguém é robô, então você vai cair fora, mas isso, se você usar para enfatizar, ou seja, converter erro em acerto, você é parte da plenitude. Mas interessante, inclusive para sustentar a ideia de Efésios capítulo 4, quando fala subindo ao alto, levou cativo, cativeiro de Deus aos homens. Porque o que ele leva subindo ao alto? O paraíso. E aonde está o paraíso? Se ele leva subindo ao alto, ele tinha que estar na região inferior. Sim. Então esse texto pode dar base para essa lógica de que o paraíso, a partir da cruz... Porque, cara, as vibrações baixas, elevadas, pelas cores aí, pelos nossos estudos, vocês ficam vendo por quê também. Eu convido vocês a participar desse curso aqui, entrar ali no grupo, conversar com a gente. Muda de lugar, das partes inferiores, aí a gente volta lá em Lucas 16, que você perguntou, do Rick Lázaro, onde o layout é um lugar para o perdido e um lugar para o salvo, junto. E você tem um outro layout em 2 Coríntios capítulo 12, onde o paraíso aparece no terceiro céu. Então você tem o paraíso em Gênesis 2, lá na terra, aqui na terra, né? Na terra, lá entre os rios Pison, Gion, Tigre, Eufrates, não sei o que lá. Os 4 braços. Isso. Aí você tem esse mesmo lugar, nas profundezas da terra, como paga do pecado, em Ezequiel 31, e você tem esse mesmo lugar sendo levado ao alto em Efésios capítulo 4, e esse mesmo lugar sendo prometido por Jesus ao ladrão na cruz, dizendo, ainda hoje você vai estar comigo no paradeisos, você vai estar comigo no Éden, você vai estar comigo no paraíso. E esse mesmo lugar... vai ser lançado... Você tem Jesus falando dele lá na história do Rick Lázaro. E aí você tem uma lógica que é, no Antigo Testamento, lá em Apocalipse, quando o primeiro Adão, ele cai, então as portas do Éden são fechadas. Lembra que ele manda os querubins, não sei o quê, e não acessam mais o Éden. E aí, quando você tem, e na Septuaginta Éden lá é paraíso, é paraíso. Sim. E aí, quando você tem a morte de Jesus, e Jesus é o último Adão, o que acontece quando Jesus morre? E ali onde a consciência alcançou a plenitude. Né? Um lugar isolado, como também acontece depois nas margens. Agora, e ali não esteve no topo da terra e no inferno, no meio de guerras. E aquilo ali não ecoou por todo o redor. Tem que conseguir conciliar ali, com bom senso. Você consegue ver, né, do que se trata.
E eu ainda hoje estarás comigo no paraíso, de novo, na Conscienciologia te explica esse hoje, em termos do conceito do eu, né? Aquele hoje, quando aquele ladrão na cruz vai se lembrar que é ele, e fala, nossa, era eu ali, caramba, expandi, lembrei, conectou e pronto, foi hoje, foi agora. O resto é purgatório, o resto é relativo, o resto nem aconteceu, são só frações, que nem foram ainda concebidas, o tempo é simultâneo, né? As margens de perspectiva dependem da observação, a ciência já vê isso. Então é como se cada experiência no espaço-tempo fosse um momento, que pode ser presenciado o tempo inteiro. Agora, Jesus dali ainda, ele foi, apareceu, ressuscitou, ficou um tempo ali, ele não deixou ser tocado, que falou, ainda não subi. Então, teve tudo aquilo, por dias. Como é que ele já poderia falar ainda hoje? Para você ver como é uma questão atemporal. E para entender como o tempo é relativo, de maneira científica, de novo, veja que esse curso, a aula Transferência Angular de Tempo. Vocês vão ver como o tempo é relativo, matematicamente, cientificamente. Isso é comprovado, mas vocês vão ver de uma maneira simples, através do movimento, do círculo, do centro e da margem. E experiências ali curiosas que vocês vão gostar, tá? Digo pros novos aí, o pessoal daqui da escola, a maioria já fez, tá fazendo. Essa aula aqui, ó, o tempo de Deus, transferência angular. Faz você entender tudo isso. No macrocosmo, no microcosmo. Esse exercício vocês podem fazer vocês mesmos. É muito importante entender isso aqui, tá? Que aí explica tudo de uma maneira plena. Como é que o tempo pode passar diferente. Pra Deus, né? Pro quântico, pro todo, pro próprio Deus, pros elevados, pros de baixo, porque cima, baixo. Em termos de perspectiva, esse curso te explica tudo. E o tempo aqui é interessante e importante entender. É um processo cognitivo, tá vendo? Aqui no macro e no micro. E o tempo passa diferente. Ó, isso aqui é importante, isso aqui cai na prova, tá? Em relação tá rápido ou lento, a margem ou o centro, quem tá mais rápido, quem tá mais lento. Um tá rápido e vê lento, outro tá lento e vê rápido. Então é interessante, é importante. Morre, ele abre as portas do paraíso. Ou seja, o primeiro Adão fechou ao homem a entrada no paraíso. E Jesus, que é o último Adão, abre para Mas abriu ao teatro também, a porta pro teatro, pra experiência, pra liberdade, que faz a consciência aprender o que aprendeu pra voltar perfeito em Cristo. Conforme esse livro aqui ensina. De Cristo a Lúcifer, a jornada completa ali. Homem, as portas do paraíso. Então quando o Adão cai, vem os anjos, os querubins, né? Em português vira querubins, é plural do plural. Os querubins e tampam para que ele não acesse mais o paraíso. E quando Jesus morre, ele morre dizendo, salvando um bandido, dizendo, ainda hoje, a porta do paraíso vai abrir, porque você vai entrar comigo e eu vou te levar no paraíso. Ô Renan, vê aí os negócios que eu acho que se você bloqueou o Leandro, meu.